Eu tremo, mas não de frio. É de raiva. De uma raiva antiga que ferve no peito cada vez que eu me lembro do dia em que a minha carreira foi destruída por uma mentira. Uma mentira plantada por gente poderosa, que pensou que eu ia me calar. Mas eu não me calei. E agora, depois de anos, a verdade está batendo à minha porta, ou melhor, na tela do meu computador. Um e-mail anônimo. Uma frase simples, mas devastadora. A verdade sobre o SBT está nos arquivos do Planalto. Procure por Operação Fênix. O brilho azul da tela me cegou por um instante. O cheiro de café requentado na caneca fria ao meu lado. Um lembrete amargo de tantas noites em claro. Operação Fênix. O que diabos é isso? Quem enviou essa mensagem? O coração disparou no peito. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas a curiosidade era maior que o medo. Fica comigo até o fim, porque o que eu descobri pode mudar tudo o que você pensa sobre poder e bastidores. Minha primeira parada foi Dona Eunice, uma secretária aposentada do Planalto, com mais de 40 anos de serviço. Ela é a guardiã silenciosa de segredos e documentos, uma lenda viva. Ao abrir a caixa empoeirada que ela me entregou, o cheiro de papel velho e mofo invadiu minhas narinas. Recortes de jornal amarelados, o toque áspero do papel em minhas mãos. E então, uma foto borrada. Silvio Santos. Um presidente? A proximidade era incomum. Ele já sabia o que eu estava procurando? Por que ele estava me observando? Aquele homem tinha uma aura de poder e perigo que me gelava a espinha. Mas nem tudo era escuridão. O Dr. Ribeiro, um advogado jovem e idealista, se aproximou de mim. Seu aperto de mão era firme. Suas palavras confiantes ecoavam no corredor. Ele se ofereceu para me ajudar a acessar os arquivos. Eu sabia que podia ser perigoso, mas algo em seu olhar me dizia para confiar. Ele me ajudou a encontrar um memorando cifrado que mencionava apoio financeiro indireto ao SBT, assinado com as iniciais do presidente. A luz fraca da lanterna no papel empoeirado, o ar denso e frio do arquivo. Era uma pista, uma parte da ordem secreta, mas ainda faltava muito. A cada passo, eu sentia a presença do Dr. Armando. Ele era como uma sombra, sempre ali, observando, manipulando. O jornalista Carlos, um cínico de carteirinha, tentou me dissuadir. Brasília é um pântano, Maria Cecília. Ninguém se importa com a verdade aqui, ele disse, enquanto o cheiro de café amargo pairava no ar da redação. Mas eu não ia desistir. O relógio de bolso dourado do meu pai, um jornalista que nunca conseguiu publicar sua grande reportagem, era meu amuleto. Em momentos de desespero, eu o segurava, sentindo o peso da história em minhas mãos. A busca por mais informações me levou a uma fonte inesperada. Uma ex-secretária do Dr. Armando, uma mulher assustada e reclusa. Ela me contou sobre um código interno, um sistema de senhas que o ministro usava para ocultar informações mais sensíveis. O que significava aquela Operação Fênix? A adrenalina corria em minhas veias enquanto eu tentava acessar os arquivos. Fui barrada, claro. Um segurança enorme, sob ordens de alguém, e então, eu o vi. Dr. Armando. O ex-ministro da Fazenda, o estrategista financeiro brilhante, o sorriso cativante e a retórica impecável. Ele me observava de longe, um sorriso enigmático nos lábios. O metal frio da maçaneta da porta trancada, o olhar penetrante e avaliador do Dr. Armando. Por que ele estava me observando? Ele sabia o que eu estava procurando? Eu não estava sozinha nessa. O Dr. Ribeiro, um advogado idealista e recém-formado, me abordou. O aperto de mão dele era firme, e o som de suas palavras confiantes em um corredor ecoante me deu um fio de esperança. Ele se ofereceu para me ajudar a acessar os arquivos, intrigado com a minha persistência. Ele pode me ajudar, mas será que eu posso confiar nele? Eu tinha que arriscar. Com a ajuda do Dr. Ribeiro, a luz fraca da lanterna iluminou o papel empoeirado. O ar denso e frio do arquivo me fez arrepiar. Encontrei. Um memorando cifrado. Apoio financeiro indireto ao SBT. Assinado com as iniciais do presidente. A peça que faltava começava a se encaixar. Para mostrar que não somos invisíveis, comenta. Eu existo. Eu tremo só de lembrar, mas eu tô aqui. Você precisa escutar isso.
Meu corpo ainda sente o ar gelado, quase cortante, que vinha dos dutos de ventilação daquele arquivo. Era um frio que parecia querer congelar não só a pele, mas a própria memória, como se o passado se recusasse a ser remexido. O suor frio escorria pelas minhas costas enquanto eu anotava cada palavra dela. A voz dela era um sussurro, quase inaudível, mas suas palavras eram um grito. Com a ajuda do Dr. Ribeiro, deciframos o código. As palavras se encaixaram como peças de um quebra-cabeça. O memorando falava de um empréstimo secreto, disfarçado de investimento privado, que foi direcionado ao SBT. A revelação foi um soco no estômago. O cheiro de papel velho e tinta misturado com a adrenalina no meu corpo. Aquele cheiro me perseguia. Mas a verdade tem um preço. O Dr. Armando não podia permitir que eu continuasse. Aconteceu de repente. Eu estava voltando para casa, as ruas de Brasília já mergulhadas na escuridão, com o cheiro úmido do asfalto depois de uma chuva fina. O som dos meus próprios passos ecoava, me dando uma falsa sensação de segurança. De repente, um carro preto com os vidros escuros freou bruscamente ao meu lado. O baque surdo dos pneus no asfalto molhado. O ar ficou pesado, denso. Eu senti um frio na espinha, um pressentimento ruim. A janela do carro baixou lentamente, e o rosto do Dr. Armando surgiu, iluminado apenas pela luz fraca dos postes. Seu sorriso, sempre tão cativante em público, agora era uma máscara de frieza e ameaça. Aquele sorriso que parecia sondar minha alma. Meu coração disparou, um tambor na minha caixa torácica. Maria Cecília, ele disse, sua voz calma e controlada, mas com uma intensidade que gelava o sangue. Você está brincando com fogo. Eu estava ali, Maria Cecília, com a caneta azul marinho na mão, sentindo o peso daquele objeto totem, que sempre me lembrava do poder da escrita, do poder das palavras que podem revelar ou enterrar verdades. Naquele momento, ela era uma extensão da minha raiva, da minha sede de justiça. Eu tinha que desvendar a Operação Fênix, aquela frase misteriosa que me persegue desde o e-mail anônimo. Aquele memorando cifrado que o Dr. Ribeiro e eu encontramos, aquele papel. Já sentiu o cheiro de segredo? Não é cheiro de mofo, nem de papel velho. É um cheiro de metal, de tinta quase invisível, de algo que foi guardado com um cuidado doentio. A luz fraca da lanterna quebrava a escuridão do arquivo, dançando sobre as letras, revelando as iniciais do presidente. Apoio financeiro indireto. As palavras dançavam na minha mente. Indireto. Era uma dança macabra de eufemismos. O SBT estava à beira do abismo. Silvio Santos, um ícone, prestes a ver seu império desmoronar. E um presidente, em segredo, movendo peças no tabuleiro para salvar o que parecia perdido. Você consegue imaginar a coragem ou a audácia de uma decisão assim? Eu tinha a primeira peça do quebra-cabeça, mas ela só gerava mais perguntas. Saímos do arquivo, com o coração batendo forte, e a realidade lá fora era um soco no estômago. Brasília, nos anos 90, era um palco de contrastes absurdos. De um lado, os palácios austeros, as paredes de concreto cinza que pareciam absorver qualquer calor humano. E em Brasília, o fogo queima e queima muito rápido. A verdade que você procura pode ser mais perigosa do que você imagina. O cheiro de tabaco, forte e enjoativo, vinha de dentro do carro. Ele não precisou dizer mais nada. A mensagem era clara. Aquilo não era um aviso, era uma ameaça. Uma ameaça que se materializou em gestos sutis. No dia seguinte, meu acesso ao arquivo foi bloqueado. Meus contatos no Planalto de repente pararam de atender minhas ligações. A internet, que antes era uma ferramenta, agora parecia um inimigo, com notícias plantadas sobre minha suposta instabilidade emocional e minha busca por teorias da conspiração. Eu senti o isolamento, o peso de ser uma voz solitária contra um sistema poderoso. A cada passo, eu sentia que estava sendo observada, que cada movimento meu era monitorado. A temperatura daquela cidade, antes controlada pelo ar-condicionado dos escritórios, agora parecia congelar meus nervos. A xícara de café fria, um símbolo das minhas longas noites de pesquisa, parecia zombar da minha exaustão. Era como se a cidade inteira conspirasse contra mim.
Mas eu não podia parar. O relógio de bolso dourado, o símbolo da persistência do meu pai, era a minha âncora. Eu não ia deixar que a história dele se repetisse. Eu não ia ser mais uma vítima silenciada. Eu ia provar que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar como uma caneta azul marinho pode ser mais poderosa que 1000 ameaças. Os ternos escuros, a formalidade opressiva. Do outro, a efervescência, quase um grito abafado, das ruas, a buzina dos carros, o burburinho das pessoas, o cheiro de fumaça e de comida de rua. Eu, uma ex-assessora de imprensa, que tinha perdido tudo por um escândalo fabricado, me sentia como um espectro naquele universo de poder. Minha carreira, minha reputação, tudo tinha sido sugado para um buraco negro. Mas agora, com aquele memorando nas mãos, eu sentia um fio de eletricidade percorrendo o meu corpo, uma energia renegada que me impulsionava para frente. A injustiça que eu sofri, a impotência que me corroía, agora se transformavam em combustível. Eu precisava de mais. Eu precisava de alguém que soubesse ler as entrelinhas, que entendesse a linguagem do poder. Foi aí que o jornalista Carlos entrou em cena. Ele representava tudo o que eu temia na mídia, o cinismo, a desilusão. Eu o encontrei em um café, o cheiro de café forte e amargo preenchendo o ar. Ele estava ali, com seu olhar cansado, as rugas de quem já viu demais. Operação Fênix? Maria Cecília, você está sonhando, ele disse, enquanto o tilintar das xícaras parecia zombar da minha busca. Ele me alertou sobre os riscos, sobre os tubarões que nadavam naquelas águas turvas. Ele queria que eu desistisse. Mas eu não podia. Eu não podia me render de novo. A xícara de café fria que eu segurava, um símbolo das minhas noites insones, parecia me lembrar do sacrifício que eu estava disposta a fazer. Eu sabia que estava em perigo, mas a necessidade de provar que a ética ainda podia prevalecer era mais forte que o medo. Eu não ia parar até que a história completa fosse revelada. Aquele aperto de mão excessivamente firme do Dr. Armando, aquele olhar que parecia sondar minha alma, tudo isso se tornou combustível para a minha luta. Eu ia desenterrar a verdade, não importa o custo. Se você também não aceita injustiça, escreve aí, chega, eu tremo só de lembrar. Sinto frio na espinha como se o ar-condicionado do arquivo ainda estivesse ligado, gelando meus ossos. Mas eu estou aqui, e a verdade, por mais que tentem esconder, sempre encontra seu caminho. Escuta com atenção, porque o que eu vou te contar agora é a parte que eles não querem que você saiba. Aquele memorando, ele foi como um raio em um dia sem nuvens. Estava ali, na minha frente, as iniciais do presidente rabiscadas no canto, e a frase, apoio financeiro indireto. Indireto. Essa palavra me corroía. O doutor Ribeiro, com os olhos brilhando de uma excitação contida, quase derrubou a pilha de documentos empoeirados. Eu sentia o cheiro de mofo e papel velho grudado na pele, e o silêncio pesado do arquivo parecia amplificar cada batida do nosso coração. Mas o que significava, indireto? Como isso se conectava com a Operação Fênix que o e-mail anônimo mencionou? A caneta azul marinho, que eu sempre carregava comigo, parecia vibrar na minha mão, ansiosa para desvendar o próximo segredo. Fica comigo até o fim, porque o que eu descobri vai te chocar. A recusa de Carlos só me deu mais força. Eu sabia que ele não era o inimigo, mas um espelho do conformismo, daquela resignação que engole a verdade. Ele me forçou a justificar cada passo, cada risco. Eu precisava de provas irrefutáveis, e foi então que me lembrei de Dona Eunice, a guardiã silenciosa dos segredos do Planalto. Eu a encontrei em sua casa modesta, o cheiro de lavanda e de papel velho misturados no ar. Ela, com suas mãos enrugadas pelo tempo, me entregou um diário. Um diário antigo, de capa de couro desbotada, que pertencia a um ex-assessor do presidente. Era um diário de anotações pessoais, de pensamentos, de desabafos. O som das páginas virando era quase um sussurro do passado, e ali, entre linhas e rabiscos, estava a chave. O diário revelou os detalhes da Operação Fênix, um plano complexo de reestruturação de dívidas e investimentos cruzados, disfarçados de operações de mercado, mas orquestrados nos bastidores pelo próprio presidente.
O toque seco do papel sob meus dedos era a única coisa que me mantinha ancorada na realidade enquanto eu lia. O presidente, consciente do impacto social e econômico de uma emissora como o SBT, decidiu agir. Ele não podia intervir diretamente, mas podia mover as peças nos bastidores, usando a sua influência. O diário detalhava reuniões secretas, telefonemas cifrados e a figura sombria do Dr. Armando, o ex-ministro da Fazenda, sempre presente, sempre sorrindo. Eu sabia que precisava de mais. Aquele memorando era uma peça, mas não o quebra-cabeça inteiro. O relógio de bolso do meu pai, com seu tic-tac suave, parecia me apressar, lembrando-me do tempo que ele não teve para contar suas próprias histórias. A injustiça me queimava por dentro. Eu não podia parar ali. Aquele apoio financeiro indireto tinha um cheiro forte de algo muito maior, algo que ia além de um simples resgate. Foi então que me lembrei de algo que Dona Eunice me disse, meio por cima enquanto me entregava a caixa empoeirada. Ela falou de uma ex-secretária do Dr. Armando, uma mulher chamada Lúcia, que havia sido demitida de forma abrupta anos atrás. Dona Eunice descreveu Lúcia como alguém que sabia demais, e que sempre carregava consigo um pequeno broche de fênix, o mesmo símbolo da Operação Fênix. O ar frio do arquivo de repente pareceu mais pesado, e eu senti um arrepio. Lúcia seria a chave para decifrar aquele memorando cifrado? A busca por Lúcia não foi fácil. Ela havia sumido do mapa, como se a terra a tivesse engolido. Eu batia de porta em porta, sentindo o asfalto quente de Brasília sob meus pés, o cheiro de fumaça de carro e poeira. Cada não que eu recebia era um golpe, mas a imagem da caneta azul marinho na minha mão me lembrava do poder da escrita, da verdade que precisava ser revelada. Eu me sentia exausta, as noites em claro na minha pequena cozinha, com a xícara de café fria ao meu lado, me lembravam o sacrifício que eu estava fazendo. Aquela imagem dele observando-me de longe, com aquele sorriso enigmático, me assombrava. Ele era o lobo em pele de cordeiro. A cada página virada, a trama se tornava mais clara, mas também mais perigosa. O diário revelava que o Dr. Armando não era apenas um executor, mas um arquiteto da operação, um homem que usava sua inteligência para manipular e tecer a teia de segredos. Ele era um mestre na arte da pressão, das ameaças veladas, dos vazamentos de informações que poderiam destruir reputações em um piscar de olhos. Eu podia sentir o cheiro de uísque e charuto que ele exalava em suas reuniões secretas, um cheiro que agora eu associava à corrupção e ao poder desmedido. A temperatura controlada daquele ambiente, o ar-condicionado constante, parecia congelar os nervos, me lembrando da frieza com que ele agia. Com as informações do diário e o memorando, o Dr. Ribeiro e eu tivemos um encontro com o jornalista Carlos. Eu precisava que ele me levasse a sério, que ele visse a verdade que eu tinha desenterrado. O cheiro de café forte preenchia o ar novamente, mas desta vez, havia uma tensão diferente. Eu coloquei o diário e o memorando na mesa. Sentindo o peso daquelas provas, Carlos leu, e seu rosto anticínico começou a mudar. A incredulidade deu lugar à surpresa, e depois a uma espécie de respeito relutante. Ele não podia mais negar. A verdade, por mais escondida que estivesse, estava ali, palpável. Mas o Dr. Armando não era um homem de aceitar derrotas. Mas a cada gole amargo, a determinação só crescia. Quando finalmente encontrei Lúcia, ela estava vivendo uma vida simples, quase reclusa em uma cidade do interior. Seu olhar, antes assustado, se suavizou quando eu mostrei a ela o broche de fênix que Dona Eunice havia descrito. Ela se lembrava daquele broche, um presente de um colega que, segundo ela, entendia de códigos. O cheiro de mato e terra molhada na casa dela era um contraste gritante com o cheiro de papel velho e cera de Brasília. Lúcia, com a voz embargada, me contou sobre um código interno que o Dr. Armando usava para se referir a certas operações financeiras. Um código que estava de alguma forma ligado ao broche de fênix. Ela descreveu como ele usava a imagem da fênix para representar renascimento e reconstrução, mas que por trás dessa fachada havia algo muito mais obscuro. O Dr. Ribeiro, com sua mente afiada, rapidamente ligou os pontos. O broche de fênix era a chave para decifrar o memorando. O que descobrimos então foi chocante. Aquela operação Fênix não era apenas um apoio financeiro indireto. Era um empréstimo secreto, sim, mas com uma condição velada.
O SBT deveria se tornar um veículo de propaganda para o governo da época, um canal para moldar a opinião pública e silenciar vozes dissidentes. O presidente, em um movimento de bastidores, usou a crise do SBT como uma oportunidade para expandir sua influência. O ar da pequena sala onde estávamos parecia pesado, e o cheiro de papel velho e tinta se misturava com a náusea que eu sentia. Ele era um mestre na arte de virar o jogo. Ele começou a vazar informações sobre mim, sobre meu passado, sobre o escândalo que tinha destruído minha carreira. As notícias distorcidas começaram a pipocar na imprensa. O telefone não parava de tocar. Eu senti o frio da solidão, o mesmo frio que eu senti quando tudo desmoronou antes. A xícara de café fria estava sempre ao meu lado, lembrando-me das noites sem dormir, da exaustão que me consumia. Eu estava novamente no olho do furacão. Ele queria me isolar, me desacreditar. Mas eu não era mais a Maria Cecília impotente do passado. Eu tinha aliados. O Dr. Ribeiro, com seu senso de justiça inabalável, me ajudou a contra-atacar legalmente. Dona Eunice, com sua sabedoria silenciosa, me deu a força para continuar. E o jornalista Carlos, que antes duvidava, agora estava ao meu lado, disposto a me ajudar a expor a verdade, a mostrar que a ética ainda podia prevalecer. A caneta azul marinho, meu objeto totem da verdade, parecia brilhar mais forte em minhas mãos. A tensão aumentava a cada dia. O doutor Armando estava encurralado, e um homem como ele, quando encurralado, se torna ainda mais perigoso. Eu sabia que estava correndo um risco tremendo, mas não podia parar. Minha transformação estava em andamento. Eu não buscava vingança, mas validação. Eu queria restaurar minha fé na justiça, mesmo que tardia. Eu queria provar que a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontraria um caminho para a luz. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Aquela não era uma história de salvamento, mas de barganha, de poder e manipulação. A tese moral que eu tinha, de que a perseverança e a influência poderiam mudar o destino de instituições, se transformava em algo muito mais sombrio. A ordem secreta não era um ato de bondade, mas uma estratégia política calculada. Eu me sentia dividida. A verdade estava ali, nua e crua, mas revelá-la significaria não apenas expor o Dr. Armando, mas também manchar a imagem de um presidente que muitos ainda admiravam. O relógio de bolso do meu pai, que eu segurava com força, parecia pesar 1 tonelada. A caneta azul marinho, que antes parecia um símbolo de esperança, agora me parecia uma arma, capaz de destruir reputações. Foi então que a ameaça veio. Sutil a princípio, como o aroma de uísque e charuto que eu sentia na cobertura de Brasília, mesmo estando a quilômetros de distância. Artigos anônimos começaram a surgir na imprensa, questionando minha ética, minha sanidade, minha motivação. Eles tentaram me isolar, me pintar como uma jornalista desequilibrada, movida por vingança pessoal. O jornalista Carlos, o espelho do conformismo, me ligou, com a voz cansada, me alertando sobre o perigo. Maria Cecília, ele disse, você está mexendo com gente grande. Eles vão te esmagar. O doutor Armando, com seu sorriso cativante e seu aperto de mão excessivamente firme, me confrontou em um evento público. Ele me olhou nos olhos, e eu senti o frio da sua manipulação. E então, o confronto final. Não foi um embate físico, mas uma guerra de narrativas, de evidências, eu, o ENF. Eu tremo só de lembrar de verdade. Eu tô aqui, e preciso que você me escute. Que sinta o que eu senti. Fica comigo, eu vou te mostrar a verdadeira face do poder. Aquela que ninguém vê. A que se esconde por trás de sorrisos e apertos de mão. A gente tinha encontrado aquele memorando cifrado no arquivo, o Dr. Ribeiro e eu. Apoio financeiro indireto, dizia. Uma forma bonita de falar em manipulação, em algo que não era transparente. Era a primeira peça do quebra-cabeça, e mesmo com a poeira e o cheiro de mofo daquele lugar abafado, eu senti o ar congelar nos meus pulmões. Era como se o passado se materializasse ali, me lembrando da injustiça que eu mesma tinha sofrido, da minha carreira destruída por um escândalo fabricado. Aquela sensação, sabe, de impotência, de raiva, de querer gritar a verdade para o mundo, mas ninguém escutar. Eu sabia que precisava de mais, de algo que ligasse as pontas.
E a pessoa que me veio à mente foi o Carlos, um jornalista cínico, experiente, que já tinha visto de tudo em Brasília. Ele era a personificação do conformismo, daquela visão de que é assim que as coisas são e que não vale a pena lutar. Eu cheguei no escritório dele, o cheiro de café forte e cigarro impregnado no ar, as pilhas de jornal por todo canto. Ele não precisou dizer uma palavra. Seus olhos, que pareciam sondar minha alma, me transmitiram a mensagem. Eu sei o que você está fazendo, e eu vou parar você. O ar-condicionado do salão parecia ainda mais gelado, e eu senti um arrepio. Meu acesso aos arquivos foi bloqueado. De repente, portas que antes se abriam estavam fechadas. Parecia que cada passo que eu dava para frente, o sistema me puxava 2 para trás. A xícara de café fria na minha mesa, as noites em claro, o cheiro de papel velho, tudo parecia em vão. Eu estava exausta. A ferida de origem, a injustiça e a impotência diante de um sistema corrupto parecia se abrir novamente, mais profunda do que nunca. Mas então, eu olhei para o relógio de bolso do meu pai. Aquele homem que nunca desistiu de sua verdade, mesmo quando todas as portas se fecharam para ele. Eu me lembrei da minha necessidade interna, provar que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. A ética ainda podia prevalecer. A caneta azul marinho na minha mão parecia queimar, e eu sabia que não podia parar. Eu não podia desistir. Não agora. Não depois de ter chegado tão perto. A voz do meu pai, em minha memória, parecia sussurrar. A verdade sempre compensa, minha filha. Eu sabia que o risco era enorme, que eu poderia me colocar em perigo novamente. Mas a transformação que eu desejava, a validação da minha persistência e a restauração da minha fé na justiça, era mais forte do que qualquer medo. Ele me olhou com um desdém que eu conhecia bem, aquele olhar de mais uma idealista querendo mudar o mundo. Eu comecei a falar, a explicar o que tínhamos achado, e ele só balançava a cabeça, a caneta azul marinho que eu sempre via na mão dele parada sobre a mesa. Ele duvidou, claro. Disse que eu estava sonhando, que era perigoso. Mas eu insisti, a voz embargada, sentindo nó na garganta, eu não podia desistir. Foi aí que a dona Eunícia, secretária aposentada do Planalto, apareceu. Ela era um anjo, uma guardiã silenciosa de segredos. Ela me entregou um diário, um daqueles antigos, com capa de couro gasta e páginas amareladas que cheiravam a tempo e a histórias guardadas. Ali, naquele diário, estava o plano do presidente, detalhe por detalhe, e o nome do Dr. Armando, um ex-ministro da Fazenda, envolvido até o pescoço. O coração disparou. Não era só um apoio financeiro, era uma teia complexa, um jogo de xadrez onde o SBT era apenas uma peça. Eu segurava aquele diário como se segurasse a minha própria redenção. Com o diário em mãos, o Carlos não teve como negar. Ele viu a verdade ali, escrita naquelas páginas. Aquele ceticismo dele, que antes me irritava, deu lugar a uma seriedade que eu nunca tinha visto. Era a primeira vitória. E o gosto era agridoce. Porque eu sabia que o Dr. Armando não ia ficar quieto. E ele não ficou. A retaliação veio rápida, cruel. Ele começou a vazar informações sobre o meu passado, sobre aquele escândalo que tinha destruído a minha carreira. Eu tinha a prova. Eu tinha o documento. E agora, a pergunta era como eu usaria essa informação para finalmente revelar a grande descoberta. Fica comigo até o fim, porque eu vou te contar o que aconteceu depois. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí. Eu escolho falar. Eu sei. Meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo em meus ouvidos. Um tambor em meio ao silêncio gélido do arquivo. Aquele memorando, aquelas iniciais, eram a prova que eu precisava, mas ao mesmo tempo, eram a minha condenação. A Operação Fênix era muito mais do que um empréstimo secreto. Era um pacto. Um pacto para transformar o SBT, não em um porto seguro para a liberdade de expressão, mas em um megafone para uma agenda que, de repente, me parecia assustadoramente familiar. Eu me senti dividida, como se um abismo se abrisse sob meus pés. A injustiça, a mesma que me perseguiu no passado, ressurgia, ainda mais cruel. Minha necessidade interna, aquela ânsia por provar que a verdade sempre encontra um caminho, me impulsionava. Mas o risco era imenso. A notícia da minha descoberta se espalhou como um incêndio.
Não através dos canais oficiais, claro. Eu sentia o cheiro de fumaça, o ar ficando pesado. Primeiro, foi sutil. Acesso negado a certos bancos de dados que antes eram abertos para mim. Minhas ligações para fontes antigas, antes sempre receptivas, agora caíam em caixas postais cheias. O Dr. Armando, aquele sorriso cativante e o olhar que parecia sondar minha alma, apareceu em um evento que eu cobria, e seu aperto de mão foi tão forte que meus dedos doeram. Maria Cecília, ele disse, cuidado com as sombras. Ele me queria desacreditada, isolada, com a reputação em frangalhos de novo. A imprensa, antes tão distante, agora me caçava. Eu sentia os olhos de todo mundo em mim, o julgamento, a desconfiança. Era como reviver um pesadelo, sentir o mesmo frio que me paralisou anos atrás. Mas dessa vez, era diferente, eu não estava sozinha. O Dr. Ribeiro, aquele advogado idealista, me deu o suporte legal que eu precisava. A dona Eunice, com sua sabedoria e coragem silenciosa, me deu força. E o Carlos, o cínico Carlos, agora era meu aliado, disposto a lutar a meu lado. A gente se uniu, uma equipe improvável, contra um inimigo poderoso. Era uma guerra de narrativas, e eu estava pronta para lutar pela verdade. Mas a parte que me arrepia até hoje, a que me mostra a essência daquele homem, foi o que aconteceu depois. Eu tinha marcado uma reunião com ele, o Dr. Armando, em um restaurante chique em Brasília, com cheiro de comida cara e uísque. O lugar era luxuoso, com mesas de madeira escura e luz ambiente que tentava disfarçar a frieza dos poderosos. Ele chegou como sempre impecável, com aquele sorriso cativante que enganava a todos. Ele apertou a minha mão com uma firmeza excessiva, o olhar penetrante, como se estivesse lendo a minha alma. Maria Cecília, ele disse, a voz suave, mas com um tom que me fez sentir um calafrio na espinha. Você é persistente, admiro isso. Mas às vezes, a persistência pode ser uma fraqueza. Ele fez um gesto para o garçom, que trouxe um copo de água com gás para mim. Água, elas podem esconder mais do que você imagina. O aviso velado, a ameaça disfarçada em um conselho. Eu senti um arrepio na espinha. A pressão aumentou. Minha caixa de e-mail, antes cheia de pautas e comunicados de imprensa, começou a receber mensagens anônimas. Você está brincando com fogo? Dizia uma delas. Alguns segredos devem permanecer enterrados. O som de passos apressados atrás de mim em corredores vazios, o rangido de portas que eu jurava ter fechado. Eu comecei a me sentir vigiada, cada movimento meu sob um microscópio invisível. O café frio em minha xícara se tornou um companheiro constante nas longas noites de pesquisa, o amargor do líquido se misturando ao amargor em minha boca. Exaustão. Sacrifício. Essas palavras se tornaram o meu mantra. O jornalista Carlos, meu espelho do conformismo, um dia me abordou no refeitório, o cheiro de comida industrial pairando no ar. Maria Cecília, o que você está fazendo? Você está se queimando, o sistema não perdoa. Ele olhou para mim com uma mistura de pena e advertência. Não vale a pena, o Silvio Santos é um ícone. Ninguém vai acreditar em você. Vão te destruir. Suas palavras, embora cínicas, tocaram uma ferida antiga. A memória da minha carreira desfeita por um escândalo fabricado, a sensação de impotência, tudo isso voltou com força. Por um momento, a ideia de desistir, de apenas me conformar, me pareceu um alívio. Mas então, eu olhava para o relógio de bolso dourado do meu pai, o mesmo que ele segurava antes de desistir de publicar sua grande reportagem. Para acalmar os nervos, não é? E ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Meus dedos tremeram ao segurar o copo, o gelo estalando. Eu comecei a apresentar as minhas provas, o memorando, o diário. A voz dele continuava calma, mas o olhar era diferente. Ele me interrompeu, não com raiva, mas com uma frieza calculada. Maria Cecília, você é uma mulher inteligente. Entendo sua busca por justiça, mas a justiça, minha cara, é um conceito muito relativo no nosso mundo. Ele pegou um guardanapo de papel, desses com a marca do restaurante, e começou a rasgá-lo em tiras pequenas, metodicamente, sem desviar o olhar do meu. Cada rasgo era um som seco, que parecia reverberar na minha cabeça. Sabe,
Ele continuou, as tiras de papel se acumulando na mesa. O mundo é um lugar cruel. E aqueles que não entendem as regras acabam machucados. Ele jogou as tiras de papel na mesa, como se fossem confetes sem graça. Um gesto pequeno, mas tão carregado de desprezo. Você já não foi machucada o suficiente? Quer mesmo reviver tudo aquilo? O ar-condicionado do restaurante parecia mais frio, ou talvez fosse o meu corpo que tremia. Aquele gesto, aquela simples ação de rasgar o guardanapo, não era sobre o papel, era sobre a minha vida, sobre a minha reputação, sobre a minha sanidade. Era a forma dele de me dizer que eu era insignificante, que a minha busca era uma futilidade, e que ele podia me destruir de novo, com a mesma facilidade que rasgava aquele pedaço de papel. Tempo esgotando. Oportunidade perdida. Eu não seria como ele. Eu não deixaria o medo me calar. Eu me lembrei das palavras do Dr. Ribeiro, o advogado idealista, que me ajudava a decifrar a linguagem jurídica dos documentos. A verdade, Maria Cecília, é uma força indomável. Ela sempre encontra um caminho. O apoio legal e moral dele se tornou um bálsamo para minha alma. A represália veio de forma mais direta. Primeiro, foi o meu acesso aos arquivos do Planalto. Bloqueado. De repente, minhas credenciais não funcionavam. A tela do computador exibia uma mensagem de erro, e o segurança, o mesmo que o Dr. Armando havia instruído a me barrar, sorria com um ar de triunfo. O metal frio da maçaneta da porta trancada, agora uma lembrança constante. Em seguida, minha chefe me chamou. O cheiro de cera de móveis antigos em seu escritório, o mesmo que permeava os corredores do poder, parecia sufocante. Maria Cecília, ela disse, com uma voz fria e formal, lamentamos informar, mas seus serviços não são mais necessários. O motivo? Reestruturação interna. Uma mentira descarada, e nós duas sabíamos. Eu senti o chão sumir sob meus pés. O emprego, a segurança financeira, tudo se desfazia diante dos meus olhos. A injustiça me engolia, de novo. Mas desta vez, eu não me curvaria. Eu não seria uma vítima silenciosa. Eu sentia raiva, uma raiva fria e controlada, crescer dentro de mim. A caneta azul marinho, que eu usava para tomar notas de cada nova pista, se tornou um símbolo de resistência. Aquele sorriso, antes cativante, agora era uma máscara de crueldade. Aquela foi a primeira fissura na máscara do vilão. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar como eu não desisti. Eu senti o gosto amargo do sacrifício. As longas noites de pesquisa, o cheiro de papel velho e mofo, a caneca de café fria ao meu lado. Mas eu não podia recuar. A verdade era maior que o meu medo. Eu olhei para o relógio de bolso dourado que meu pai me deixou, um relógio que ele nunca viu a grande reportagem dele publicada. Era como se ele me dissesse, não desista, filha, o tempo não esgotou para a verdade. Se essa história falou com você, se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí nos comentários. Eu escolho falar. Eu tremo, eu tô aqui, e hoje vou te contar a verdade que me persegue há anos. Você já sentiu na pele o peso de uma injustiça que te rouba o futuro? É como um nó na garganta, que não te deixa respirar. Mas eu não vou me calar. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar o que me move, o que me faz levantar todos os dias para lutar contra algo maior que eu. O que me faz continuar mesmo quando tudo parece desabar. Aquele e-mail anônimo, com a frase enigmática sobre a Operação Fênix foi o estopim. Lembra daquele brilho azul da tela do computador na escuridão do meu quarto? O poder da escrita. A verdade revelada. Minha reputação começou a ser atacada. Notícias plantadas em pequenos jornais insinuando que eu era instável, obcecada, que minhas alegações eram infundadas. O Dr. Armando, com seu sorriso cativante, aparecia na televisão, falando sobre a importância da estabilidade econômica e a necessidade de proteger as instituições. Ele era um manipulador de narrativas, e eu era sua próxima vítima. O som abafado da televisão em meu apartamento vazio, o tilintar de copos de uísque em sua cobertura luxuosa, enquanto ele brindava a minha queda. Eu perdi a segurança, a estabilidade, a crença de que o sistema poderia ser justo. Mas o que eles não sabiam é que cada golpe me tornava mais forte, mais determinada. A dor da perda, a humilhação, tudo isso se transformou em combustível.
Eu não estava mais apenas buscando a verdade para provar um ponto. Eu estava lutando por minha própria redenção, pela restauração da minha fé na justiça, mesmo que tardia. O risco era real, e eu sentia isso em cada fibra do meu ser. O ar-condicionado constante, que antes congelava meus nervos, agora parecia me dar clareza. Eu sabia que estava em perigo, mas o medo não me paralisava mais. Pelo contrário, ele me impulsionava. A cada porta fechada, a cada ameaça velada, eu me lembrava daquele memorando cifrado, da Operação Fênix, do Pacto Secreto. Eu me lembrava de Silvio Santos, o comunicador amado, sendo usado como um peão em um jogo de poder muito maior. O cheiro de café requentado na caneca fria ao meu lado, um cheiro de solidão e de noites mal dormidas. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu, uma fagulha de esperança que eu achei que tinha se apagado para sempre. Eu precisava saber, eu precisava desvendar aquele mistério não só pelo SBT, mas por mim. Eu nunca esqueci o aperto no peito quando li que meu nome estava envolvido naquele escândalo político fabricado. A sensação de impotência de ter meu futuro profissional esmagado por mentiras ainda me assombra. Meu pai, um jornalista incansável, sempre me dizia que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Ele tinha um relógio de bolso dourado que carregava para todo canto, um símbolo do tempo que se esgotava para sua grande reportagem. Aquele relógio que agora está comigo é o que me lembra que cada segundo é precioso na busca pela justiça. Quando Dona Eunice me entregou aquela caixa empoeirada, com o cheiro de papel velho e mofo, e eu vi a foto borrada de Silvio Santos com o presidente, tive um arrepio. Era como se as paredes do Planalto, com seus cinzas de concreto e ternos, pudessem falar. O toque áspero dos recortes amarelados me transportou para um tempo em que as decisões eram tomadas nos corredores abafados, com o som distante de sirenes e o tilintar de copos. Eu sabia que estava no caminho certo. Eu podia sentir. Mas o Dr. Armando, com aquele sorriso enigmático e o olhar que parecia sondar minha alma, logo apareceu para me barrar. E eu me lembrava do meu pai, do relógio de bolso dourado e da promessa silenciosa que eu fiz a mim mesma. Eu não desistiria. Eu não seria silenciada. Eu estava à beira de um precipício, mas desta vez eu não cairia sozinha. Eu tinha a verdade. E a verdade, eu sabia, era a minha arma mais poderosa. Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar como uma ex-assessora de imprensa, sozinha, enfrentou o sistema e expôs a verdade por trás do segredo que salvou o SBT. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí. Eu escolho falar. Esse e-mail. Aquele brilho azul na escuridão do meu quarto, o cheiro de café requentado na caneca fria ao meu lado. Ele me fisgou. A verdade sobre o SBT está nos arquivos do Planalto. Procure por Operação Fênix. Eu li e reli, meu coração batendo forte. O que era aquilo? Quem enviou? A adrenalina me manteve acordada a noite toda. Eu tremo só de lembrar do frio que senti na espinha, um frio que não vinha do ar-condicionado. Eu precisava de respostas. A primeira pessoa que me veio à mente foi Dona Eunice, a guardiã silenciosa de segredos e documentos do Planalto. Eu a encontrei, e ela, com um olhar de quem já viu de tudo, me entregou uma caixa empoeirada. O cheiro de papel velho e mofo subiu quando abri. Lá dentro, recortes de jornal antigos e uma foto borrada de Silvio Santos com um presidente. O metal frio da maçaneta da porta trancada, a sensação de que ele estava me testando, me fez sentir de novo a humilhação do passado. Ele é um mestre na manipulação, um predador que se esconde sob a máscara de um estrategista brilhante. Aquele aperto de mão excessivamente firme que ele me deu em nosso primeiro confronto era um aviso silencioso. Ele queria me intimidar, me fazer desistir. Mas eu não sou mais a mesma Maria Cecília de antes. O Dr. Ribeiro, com seu aperto de mão firme e suas palavras confiantes ecoando nos corredores, foi um sopro de esperança. Ele me deu as ferramentas legais, a chance de lutar. E quando finalmente encontramos aquele memorando cifrado, a luz fraca da lanterna no papel empoeirado revelando as iniciais do presidente, o ar denso e frio do arquivo me lembrou que eu estava desenterrando segredos poderosos. Eu precisava de mais. Precisava da visão de alguém que já tinha visto de tudo. Procurei o jornalista Carlos com um cheiro de café forte e o cinismo estampado no rosto.
Ele é um espelho do conformismo, alguém que já se desiludiu com a justiça. Ele tentou me convencer a desistir, a voltar para casa, a não mexer com coisas que eu não entendia. Mas eu sabia que ele, no fundo, queria acreditar que a verdade ainda podia vencer. Ele era o último bastião de uma mídia que se acostumou a engolir sapos. Dona Eunice, com sua voz suave e o cheiro de cera de móveis antigos, me entregou o diário. A foto sugeria uma proximidade incomum. O que significava aquela Operação Fênix? Minha busca me levou aos arquivos do Planalto, mas fui barrada. Um segurança, sob ordens do Dr. Armando, me impediu. O metal frio da maçaneta da porta trancada era um símbolo da barreira que eu enfrentava. E lá estava ele, Dr. Armando, me observando de longe com um sorriso enigmático. O olhar dele era penetrante, avaliador. Por que ele estava me observando? Ele sabia o que eu estava procurando? O ar parecia mais denso perto dele. Foi então que o Dr. Ribeiro me abordou. Um advogado idealista recém-formado, com um forte senso de justiça. Ele me ofereceu ajuda legal para acessar os arquivos, intrigado com minha persistência. O aperto de mão dele era firme, o som de suas palavras confiantes ecoava no corredor. Ele podia me ajudar, mas será que eu podia confiar nele? Eu já havia sido queimada antes. Com a ajuda do Dr. Ribeiro, finalmente encontramos algo. Um memorando cifrado que mencionava apoio financeiro indireto ao SBT, assinado com as iniciais do presidente. A luz fraca da lanterna mal iluminava o papel empoeirado, e o ar denso e frio do arquivo parecia apertar meu peito. A Operação Fênix não era sobre salvar o SBT da falência, mas sim transformá-lo em um megafone de uma agenda oculta. Essa descoberta me atingiu como um raio. Era uma encruzilhada moral e profissional. O memorando era minha prova, mas também minha condenação. A cada passo que eu dava, o perigo aumentava. O diário que revelava o plano do presidente, a participação do Dr. Armando. Cada página, com seu toque seco de papel envelhecido, era uma peça do quebra-cabeça. Eu podia sentir o peso da história em minhas mãos, a responsabilidade de honrar a memória de meu pai e de todos aqueles que tiveram suas vozes caladas. Carlos, vendo as provas, finalmente se juntou a mim. Foi como se um peso saísse dos meus ombros. Ter ele ao meu lado, com sua experiência e sua rede de contatos, me deu a certeza de que não estava sozinha. Mas o Dr. Armando não demorou a retaliar. Ele vazou informações sobre o meu passado, tentando me descredibilizar, me isolar. Eu sentia o ar-condicionado constante, congelando meus nervos, tentando me paralisar. Mas eu tinha o Dr. Ribeiro, com seu idealismo e sua força legal. Dona Eunice, com sua sabedoria e seus segredos. E Carlos, com sua nova convicção. Eu não podia desistir. Não depois de tudo. Eu tinha que provar que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. O encontro com o Dr. Armando foi no microambiente da cobertura de Brasília, com a vista panorâmica da cidade, a luz dourada do pôr do sol, o cheiro de uísque e charuto. Ele tentou me intimidar, rasgando um guardanapo como símbolo de sua capacidade de destruir. Mas a cada fibra daquele guardanapo que ele rasgava, eu me lembrava da ferida de origem da injustiça que me marcou. E isso, de alguma forma inexplicável, me deu força. O acesso a informações importantes foi bloqueado. Avisos velados de figuras poderosas como o Dr. Armando se tornaram mais frequentes. Mensagens anônimas e ameaçadoras chegavam, e a sensação de estar sendo vigiada era constante. Eu sentia o frio da ameaça se aproximando, o cheiro metálico do perigo no ar. Apesar das advertências de colegas e do risco iminente de destruir minha carreira, eu me recusei a desistir. A ânsia de expor a verdade, a lembrança do meu pai que falhou em publicar uma grande reportagem, me impulsionavam. Eu não podia cometer o mesmo erro. A represália veio. Meu acesso foi bloqueado e, então, a demissão. Minha reputação foi atacada na mídia, e o Dr. Armando me manipulou publicamente com seu sorriso cativante e sua retórica impecável. Mas cada golpe me fortalecia. Minha dor se transformava em determinação. Eu percebi que a verdade era minha arma mais poderosa.
eu não seria silenciada. Eu prometi a mim mesma expor o segredo por trás da Operação Fênix e salvar o SBT, mesmo que sozinha. Eu sentia o gosto amargo da injustiça na minha boca, mas também o sabor doce da minha própria resiliência. O telefone tocou. Era o Dr. Ribeiro. Ele parecia tenso. O Dr. Armando havia espalhado rumores sobre minha instabilidade mental, ele disse. A mídia, controlada por ele, começou a me pintar como uma jornalista irresponsável e desequilibrada. As manchetes eram como facas, cada uma atingindo um ponto sensível. O som da minha própria voz na secretária eletrônica, sendo distorcida por mensagens de ódio, me dava náuseas. Seu olhar penetrante, suas palavras frias tentavam me fazer pequena, mas eu não me curvei. Aquele relógio de bolso dourado do meu pai, um objeto totem da minha própria perseverança, estava em meu bolso, e eu podia senti-lo, quente contra minha pele. Era como se meu pai estivesse ali comigo, me dando forças para não desistir. Minha transformação desejada é a validação da minha persistência, a restauração da minha fé na justiça, mesmo que tardia. Eu não vou parar. Eu não aceito mais ser silenciada, não depois de tudo. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. Eu ainda tremo quando lembro o cheiro daquele ar-condicionado gelado no corredor do arquivo, um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro, um prenúncio do que eu estava prestes a enfrentar. Aquele e-mail anônimo com a frase "A verdade sobre o SBT está nos arquivos do Planalto, procure por Operação Fênix", foi o gatilho, a faísca que acendeu a fogueira da minha curiosidade, da minha necessidade de justiça. O brilho azul da tela do computador na escuridão do meu quarto, o cheiro de café requentado na caneca fria ao meu lado, tudo isso me puxava para um passado que eu nem sabia que precisava desvendar. A primeira pista veio de Dona Eunice, a guardiã silenciosa de segredos, com suas mãos nodosas e o cheiro de lavanda que ela sempre carregava. Ela me entregou uma caixa empoeirada, e o cheiro de papel velho e mofo invadiu minhas narinas. Eu senti o peso do mundo caindo sobre mim, a temperatura do meu corpo caindo com a desesperança. Mas o Dr. Ribeiro não desistiu. Ele me trouxe um envelope. Dentro, uma cópia do memorando original, autenticada por uma fonte anônima que ele se recusou a identificar. A caneta azul marinho que eu sempre carregava, um talismã do poder da escrita, parecia vibrar em minhas mãos. A verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontra um caminho para a luz. Era a prova que eu precisava. Mas como usar aquela informação sem ser completamente aniquilada? O risco era imenso. Eu decidi que a única forma de combater a manipulação do Dr. Armando era virar o jogo. Eu precisava de um aliado, alguém que tivesse voz e que não pudesse ser facilmente silenciado. Eu pensei no jornalista Carlos, o cínico. Ele representava o establishment da mídia, desiludido com a possibilidade de justiça. Ele duvidaria da minha sanidade, eu sabia. Mas ele também era um repórter nato, com um faro para uma grande história. Eu precisava convencê-lo. Eu o procurei. O escritório dele era um caos de papéis e cheiro de cigarro. Ele me recebeu com um olhar cansado, mas curioso. Eu joguei o memorando em sua mesa. Ele pegou, e seus olhos percorreram as linhas rapidamente. Eu vi uma faísca acender em seu olhar. Ele tentou disfarçar, mas eu senti a tensão no ar, o arrepio que percorreu a sala. Ele me alertou sobre os riscos, sobre o poder do doutor. Dentro, recortes de jornal amarelados e uma foto borrada de Silvio Santos com o presidente. A aspereza do papel em minhas mãos, a imagem que sugeria uma proximidade incomum. O que era essa Operação Fênix? Eu precisava saber. Meu primeiro contato com o sistema foi como um soco no estômago. A porta do arquivo, fria e metálica, trancada. Eu tentava girar a maçaneta, mas ela não cedia. Um segurança me barrou, sob ordens do Dr. Armando. Ele, o ex-ministro da Fazenda, o homem do sorriso cativante e retórica impecável, me observava de longe. Seus olhos penetrantes e avaliadores pareciam sondar minha alma. Por que ele estava me observando? Ele sabia o que eu procurava? O ar em volta dele era pesado, quase palpável,
como se a própria atmosfera se curvasse à sua presença. Foi então que o Dr. Ribeiro, um advogado idealista, me abordou. Seu aperto de mão era firme, e o som de suas palavras confiantes ecoavam no corredor, oferecendo ajuda legal para acessar os arquivos. Poderia eu confiar nele? Ele parecia genuíno, mas em Brasília, a confiança é um luxo que poucos podem se dar. Com a ajuda dele, eu encontrei um memorando cifrado, a luz fraca da lanterna no papel empoeirado, o ar denso e frio do arquivo. O memorando mencionava apoio financeiro indireto ao SBT, assinado com as iniciais do presidente. Meu coração batia forte, um tambor na escuridão. O que significava esse apoio? Qual era a verdadeira natureza da Operação Fênix? A cada passo, o sistema mostrava suas garras, Armando. Ele me disse que eu estava louca. Mas eu vi a dúvida em seus olhos. Eu não tinha mais nada a perder. Eu revelei a ele cada detalhe da Operação Fênix, a extensão da manipulação política, o plano para usar o SBT como um megafone. Eu contei sobre as ameaças, a demissão, a campanha de difamação. Eu mostrei a ele as mensagens anônimas, o relógio de bolso dourado do meu pai, um lembrete constante da oportunidade perdida e do tempo que se esgotava. Eu senti o peso daquela história em meus ombros, o suor frio escorrendo pela minha testa. Ele me olhou nos olhos, e o cinismo deu lugar a uma expressão de choque. A incredulidade era palpável. Eu não pedi a ele para acreditar em mim, eu pedi a ele para olhar as provas. Eu o desafiei a ignorar aquilo. Eu sabia que ele, como jornalista, não conseguiria. Ele me fez perguntas, muitas perguntas, e eu respondi a todas, com cada detalhe, cada nuance, cada cheiro, cada som, cada sensação que eu havia experimentado. Eu o levei para dentro da minha obsessão. A decisão dele foi lenta, dolorosa. Ele sabia o que aquilo significava para sua carreira, para sua vida. Mas o instinto de jornalista prevaleceu. Ele me disse que faria a reportagem. Eu senti um alívio imenso, um calor que se espalhou pelo meu corpo. Mas ele me deu uma condição. Ele seria o único a escrever. E eu seria apenas a fonte. Eu concordei. Era arriscado, mas era a única forma. Eu percebi que não era apenas o Dr. Armando, mas uma rede invisível de regras absurdas e humilhações sutis. Em uma sala de espera que cheirava a desinfetante e frustração, vi outros, como eu, serem barrados, seus rostos marcados pela impotência. Uma jovem com seus documentos em mãos foi despachada com um volte amanhã seco, a voz do funcionário tão fria quanto o ar-condicionado. Ela abaixou a cabeça, derrotada. Eu ouvi o tilintar das chaves de um guarda que a observava, um som de poder e controle. Essa era a rotina ali, a humilhação velada que mantinha as pessoas em seus lugares. O jornalista Carlos, meu espelho do conformismo, me olhou com um ceticismo que eu já conhecia bem. Você está perseguindo fantasmas, Maria Cecília, ele disse, o cheiro de cigarro impregnado em suas roupas. Ele representava o establishment da mídia, desiludido com a possibilidade de justiça. Mas eu não podia desistir. Meu relógio de bolso dourado, o tótem do meu pai, pesava no meu bolso, uma lembrança constante da sua luta, da sua reportagem nunca publicada. Eu o tirei e o segurei, o metal frio e liso, lembrando-me do porquê eu estava ali. A injustiça era uma ferida aberta em mim e eu precisava fechá-la. Fica comigo até o fim que eu vou te mostrar a verdade por trás de tudo isso. A frustração de Carlos era palpável, como o cheiro de café queimado na xícara fria em sua mesa. Ele me alertou sobre os riscos, duvidou da minha sanidade, mas eu insisti. Era um plano arriscado, mas era o meu único plano. Eu sentia o cheiro da tinta fresca na redação do jornal, o som das máquinas digitando, a promessa de que a verdade, finalmente, seria revelada. Ele publicou. A reportagem explodiu como uma bomba no cenário político. O título era incisivo, as palavras escolhidas a dedo. A Operação Fênix veio à tona, e com ela, a face oculta do Dr. Armando. A repercussão foi imediata. As pessoas, anticéticas, começaram a questionar. A temperatura do país parecia subir. A indignação borbulhava. Eu sentia o calor da esperança no meu peito, a adrenalina correndo nas minhas veias. O Dr. Armando tentou se defender. Ele usou sua retórica impecável, seu sorriso cativante.
Mas a verdade, uma vez exposta, é difícil de ser contida. A caneta azul marinho, que assinou o memorando, se tornou um símbolo. O relógio de bolso do meu pai, antes um símbolo de oportunidade perdida, agora representava a justiça finalmente alcançada. A xícara de café fria, que antes simbolizava minha exaustão, agora era um lembrete da batalha vencida. O doutor Armando caiu. A investigação foi instaurada e as provas eram irrefutáveis. O SBT foi salvo, não por uma ordem secreta, mas pela coragem de expor a verdade. Eu não estava sozinha. Nunca mais, IST. Eu tremo de novo só de lembrar daquele dia. Aquele cheiro de papel velho e mofo, dos arquivos do Planalto, parecia ter impregnado a minha pele. Depois de tudo, das ameaças veladas do Dr. Armando, das portas batendo na minha cara, da demissão humilhante, eu tinha aquilo nas minhas mãos. Eu precisava que ele visse, que ele sentisse o que eu sentia. E então, a virada. Eu encontrei um diário, escondido entre papéis velhos, um diário que incriminava não só o presidente, mas também o doutor Armando. A tinta desbotada, o papel amarelado, o cheiro de passado. Carlos leu, e eu vi a centelha acender em seus olhos, o ceticismo dando lugar a uma indignação contida. O som do papel virando as páginas, o sussurro de sua própria voz lendo as palavras proibidas. Ele se juntou à causa. As tentativas de descredibilização começaram. Artigos anônimos na imprensa, rumores espalhados, telefonemas ameaçadores, o cheiro de medo, um odor que eu conhecia bem. Mas eu não ia parar. A caneta azul marinho, meu outro tótem, estava sempre comigo. Ela representava o poder da escrita, a verdade revelada. Eu a segurava com força, como um escudo. Finalmente, o confronto. O doutor Armando, em seu escritório luxuoso, com o cheiro de uísque e charuto e o som suave de jazz. Ele me olhou, seu sorriso cativante se desfez em uma expressão de frieza calculista. Ele tentou me intimidar, suas palavras como chicotes invisíveis. Mas eu estava pronta. O doutor Ribeiro ao meu lado, sua presença um baluarte de apoio. Eu olhei para o doutor Armando, para sua máscara de poder, e reafirmei minha determinação. Eu não ia recuar. Eu ia honrar a memória do meu pai e trazer à luz a verdade, não importava o custo. Se você também não aceita injustiça, escreve aí. Chega. O memorando. A prova. Aquele pedaço de papel amarelado, com a assinatura autêntica do presidente, era a chave para desvendar o segredo que salvou o SBT. A adrenalina corria pelas minhas veias, misturada com um medo gelado. Eu tinha o relógio de bolso do meu pai na mão, o metal frio contra a palma da minha mão. O tempo não estava mais esgotando. Ele estava começando. Lembro do doutor Ribeiro, o jovem advogado idealista, me olhando com aquela mistura de admiração e preocupação. Ele sabia o risco que corríamos. Aquela caneta azul marinho que ele usou para autenticar a cópia do memorando parecia pulsar em minhas mãos. Ela era o símbolo da verdade que eu buscava, um poder simples contra a máquina de mentiras. O doutor Armando, com seu sorriso cativante e sua retórica impecável, não podia mais esconder a verdade por trás daquela fachada. Ele havia subestimado a minha persistência e a minha sede de justiça. Ele não sabia, mas eu não tinha mais nada a perder. O próximo passo era convencer o jornalista Carlos. Ele, o espelho do conformismo, o cínico que já havia visto de tudo em Brasília, era a minha última esperança de dar voz à minha história. Eu me lembro daquele cheiro de café forte no escritório dele, misturado com o cheiro de cinzas de cigarro. Ele me ouviu com uma expressão de desinteresse, os olhos cansados fixos em algum ponto distante. Eu joguei o memorando em sua mesa, o papel batendo seco na madeira. Ele pegou e eu vi o brilho de surpresa em seus olhos, um relâmpago de interesse que eu não esperava. Eu sinto o frio de Brasília na alma, um ar-condicionado que não desliga, que congela os nervos e as esperanças. Mas tem dias, tem momentos, que o coração se aquece. E foi num desses momentos que eu me permiti uma pausa, um respiro no meio do caos. Você já sentiu essa necessidade de se desconectar, mesmo que por um instante, quando o mundo parece desabar sobre você?
Fica comigo até o fim, que eu vou te mostrar como um pequeno gesto pode mudar tudo. Eu lembro bem daquele dia. A tensão estava palpável, o cheiro de papel velho e mofo do arquivo parecia impregnado na minha pele. Cada documento, cada linha lida, era um lembrete do perigo que eu estava correndo. Eu estava exausta, a xícara de café fria ao meu lado era a prova das noites em claro, da solidão da minha jornada. Eu me sentia à beira de desistir, de jogar tudo para o alto e voltar para a segurança da minha vida antiga, antes de tudo isso começar. Mas aí, minha mente me levou para longe, para um lugar seguro. Eu me vi de volta à casa da minha avó, na pequena cidade do interior. O sol da manhã invadia a cozinha, um dourado suave que aquecia a alma. O cheiro era de café coado na hora, o bolo de fubá saindo do forno e o cheiro doce de goiabada. Eu podia ouvir o rádio baixinho, tocando uma moda de viola que me trazia uma paz imensa. Ele leu, releu e então me olhou. Você tem certeza disso, Maria Cecília? Isso pode explodir o país. A voz dele era baixa, quase um sussurro. Eu acenei com a cabeça, sentindo um arrepio na espinha. Não havia volta, era tudo ou nada. Ele, o cético, o desiludido, finalmente viu a verdade. Ele viu a injustiça. E, de alguma forma, ele viu em mim a coragem que ele próprio havia perdido. Ele se ergueu, a xícara de café fria em sua mão, um sinal da exaustão que nos consumia, mas também da batalha que estávamos prestes a vencer. A notícia estourou como uma bomba. Eu me lembro do som abafado das conversas baixas na redação, o tilintar dos telefones, a febre de uma história que mudaria tudo. O doutor Armando, o estrategista financeiro brilhante, foi desmascarado. A imprensa, antes manipulada por ele, agora o desnudava. As manchetes gritavam a verdade, revelando a Operação Fênix e o apoio financeiro indireto que salvou o SBT. O país parou para assistir, para entender como um presidente, em segredo, havia salvado uma emissora de televisão da falência. A repercussão foi imediata e avassaladora. O doutor Armando, antes intocável, foi forçado a renunciar, sua imagem pública em frangalhos. Aquele aperto de mão firme, que antes parecia sondar a alma, agora era visto como um símbolo de sua manipulação. Seu sorriso cativante se transformou em uma máscara de desespero. Eu assistia a tudo de longe, sentindo um misto de alívio e uma estranha melancolia. A verdade havia vindo à tona, mas a vitória não era total. Minha avó, com as mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho, me chamava para tomar café. Ela tinha um sorriso tão acolhedor que desarmava qualquer preocupação. Ela me contava histórias, as mesmas histórias de sempre, mas que para mim eram como um bálsamo. Aquele momento, tão simples, era o meu refúgio. Eu me lembrava da sensação do abraço dela, do calor das suas mãos nas minhas. Eu podia sentir o vento suave balançando as cortinas da cozinha e o barulho dos passarinhos cantando lá fora. Era um mundo de cores vibrantes, de verde das árvores e do azul do céu, um contraste com o cinza impessoal de Brasília. Essa lembrança era como um abraço invisível, uma dose de coragem que me impulsionava a continuar, a não me deixar abater. Eu me perguntava se ela, minha avó, saberia o quanto eu precisava daqueles momentos de paz, daquela pausa sensorial no meio da turbulência. Foi nesse instante de quietude e de respiro que a dona Eunice, como se adivinhasse meus pensamentos, surgiu com uma pequena caixa de madeira. O cheiro de cedro envelhecido me trouxe de volta ao presente, mas com uma nova força. Ela me entregou a caixa, e dentro dela havia um relógio de bolso dourado. Não era o relógio do meu pai, mas um muito parecido. Um relógio que ela me disse que pertencia a um antigo funcionário do Planalto, um homem que, assim como meu pai, acreditava na verdade acima de tudo. Ela me disse: Maria Cecília, este relógio parou no tempo, mas a verdade nunca para. As feridas de Brasília, daquele período de efervescência política e econômica, eram profundas. O SBT estava salvo, a história é reescrita com a verdade por trás das cortinas do poder e da fama. Eu havia provado que a ética ainda podia prevalecer. Que a verdade, por mais escondida que estivesse, sempre encontrava um caminho para a luz. Mas a injustiça, a impotência, diante de um sistema corrupto, ainda era uma ferida aberta em mim.
Eu havia perdido uma oportunidade de carreira por causa de um escândalo político fabricado, e essa perda nunca seria totalmente curada. Eu tinha o relógio de bolso do meu pai na mão, e ele parecia mais leve agora, como se o peso da verdade tivesse sido compartilhado. Aquele cheiro de café forte, papel velho e cera de móveis antigos ainda me persegue. É o cheiro da verdade, o cheiro da justiça, mas também o cheiro do sacrifício. Eu havia desenterrado segredos poderosos e isso me colocou em perigo novamente. Mas eu não me arrependo. A validação da minha persistência e a restauração da minha fé na justiça, mesmo que tardia, valeram a pena. A xícara de café fria, que simbolizava as longas noites de pesquisa e a solidão da minha jornada, agora parecia um troféu, um lembrete das batalhas vencidas. A história que eu desvendei, a história do presidente que salvou o SBT em segredo, é uma prova de que grandes decisões, mesmo tomadas em sigilo, podem ter consequências monumentais. É uma prova da perseverança e da influência que podem mudar o destino de instituições. Ela sempre encontra um caminho para a luz. As palavras dela ecoaram em mim. O relógio, com seu dourado desgastado, parecia vibrar em minhas mãos. Era como se o tempo, que parecia estar se esgotando na minha jornada, ganhasse uma nova dimensão. Aquele objeto totem, tão simples, ancorou em mim a emoção de que, apesar da luta, a oportunidade de revelar a verdade ainda estava ali, esperando por mim. Aquele não era um relógio qualquer. Era um símbolo de persistência, de que a luz sempre encontra uma fresta mesmo nas sombras mais profundas. Minha mente, que antes estava saturada de documentos e ameaças, agora se abria para a possibilidade. Eu me lembrava do meu pai, do seu relógio de bolso, da sua busca incansável pela verdade que nunca pôde ser publicada. Eu sentia a injustiça que ele sofreu, a impotência diante de um sistema corrupto. Mas agora eu tinha uma chance de mudar isso. Não só por mim, mas por ele. Pelo legado dele. O Dr. Ribeiro, que até então estava em silêncio, observando a cena, se aproximou. Seu olhar era de compreensão, de um apoio silencioso que eu tanto precisava. Ele não precisou dizer nada. Seu aperto de mão firme, que eu já conhecia, me transmitiu a confiança de que eu não estava sozinha nessa batalha. Ali, naquele microambiente de ar-condicionado gelado e cheiro de papel velho, a chama da esperança se acendeu novamente. Eu sabia que a jornada seria longa, que os perigos eram reais, mas a lembrança da minha avó, o relógio dourado e o apoio do doutor. Mas é também um lembrete de que a verdade tem um preço, e que nem todas as feridas podem ser curadas. Eu sou Maria Cecília, e eu escolhi falar. Se isso te tocou, deixa nos comentários. Eu escolho falar. Eu tremo só de lembrar, mas eu preciso contar. Eu tô aqui, e essa história é sobre o custo da verdade. Eu te prometi que desvendaria o segredo que salvou o SBT, e eu cumpri. Mas a que preço? Aquele dia, quando a notícia explodiu, quando a Operação Fênix foi finalmente revelada ao mundo, o cheiro de café na xícara fria que me acompanhava nas madrugadas de pesquisa, nunca foi tão amargo. Era uma vitória, sim, mas com um gosto agridoce de exaustão e sacrifício. O doutor Armando, com seu sorriso falso e seu aperto de mão frio, foi desmascarado. A imprensa, anticética, agora o devorava. Ele renunciou, e o sistema por um breve momento pareceu tremer. Mas o tremor não foi só dele. A caneta azul marinho, que eu usei para marcar cada linha do memorando presidencial, agora parecia pesada demais na minha mão. Cada palavra que eu revelei, cada pista que eu segui, me custou um pedaço. A verdade, por mais libertadora que seja, deixa cicatrizes. O Dr. Ribeiro, com seu idealismo que me lembrava de quem eu um dia fui, me olhava com admiração, mas eu via a preocupação em seus olhos. Ele sabia. Ele sentia o peso daquele ar-condicionado constante, congelando não só o ambiente, mas a alma. Ribeiro me deram a força para seguir em frente. Aquela pausa sensorial, aquele momento de respiro, me deu a clareza que eu precisava. Eu não estava apenas buscando uma história, eu estava buscando a verdade. A verdade que meu pai não conseguiu contar, a verdade que o sistema tentou abafar. Eu respirei fundo, o cheiro de café requentado e de cera de móveis antigos me lembrava onde eu estava, mas agora, com um propósito renovado. Eu peguei a caneta azul marinho, um novo símbolo de poder da escrita, da verdade que seria revelada.
e eu sabia que, a partir daquele momento, cada linha que eu escrevesse seria um passo em direção à luz. Ainda sinto frio na espinha quando penso nos riscos, na manipulação do Dr. Armando, nas ameaças veladas, nos olhares que pareciam sondar minha alma. Mas a cada vez que a exaustão me atinge, que a xícara de café esfria, eu me lembro daquele momento de respiro, daquele abraço invisível da minha avó, do relógio dourado em minhas mãos, e a chama da esperança se acende novamente. Essa história não é só sobre o SBT, sobre um presidente ou sobre um ex-ministro. É sobre o poder da verdade, sobre a importância de não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre a coragem de enfrentar o sistema, de lutar pelo que é certo. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita, digita aí. Eu escolho falar. Eu tremo só de lembrar. Eu tô aqui, e hoje eu vou te contar o que realmente aconteceu por trás das cortinas do poder. Aquele relógio de bolso dourado do meu pai, que eu sempre carregava como um lembrete do tempo esgotando e das oportunidades perdidas, agora me parecia um fardo. Eu provei que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho para a luz. Eu provei que a ética pode, sim, prevalecer, mesmo que tardiamente. Mas a validação da minha persistência veio com um preço alto. O risco de desenterrar segredos poderosos se concretizou. Eu perdi mais do que apenas uma carreira. Perdi a inocência que ainda me restava, a fé ingênua de que o sistema poderia ser justo sem que alguém pagasse um preço exorbitante. Meu nome foi manchado novamente, associado a um escândalo que, embora eu fosse a heroína, sempre teria a marca da controvérsia. O som abafado de conversas baixas, o tilintar de copos e o som distante de sirenes, que antes me pareciam apenas o ruído de fundo de Brasília, agora me assombravam, como um lembrete constante de que o poder sempre sussurra, mas suas consequências gritam. Aquele apartamento luxuoso, com sua vista panorâmica da cidade e o cheiro de uísque e charuto, que era o palco das manipulações do Dr. Armando, agora me parecia um lembrete de que a sujeira do poder se esconde por trás de fachadas brilhantes. Eu escolhi falar, mesmo sabendo que seria silenciada de outras formas. Eu escolhi a verdade, mesmo que ela me deixasse em pedaços. Porque no final das contas, o SBT foi salvo, e milhões de pessoas continuaram a ter seu entretenimento, sem nunca saberem o preço que foi pago nos bastidores. Eu sei que pouca gente acredita, mas a verdade sempre encontra um caminho, mesmo que seja doloroso. Se essa história falou com você, comenta aí, eu não tô sozinha. Aquele e-mail anônimo, com a frase enigmática, a verdade sobre o SBT está nos arquivos do Planalto, procure por Operação Fênix, acendeu uma chama em mim. O brilho azul da tela do computador na escuridão do meu quarto, o cheiro de café requentado na caneca fria ao meu lado. Era como se o universo estivesse me dando uma segunda chance, depois de tudo que eu tinha passado. A Operação Fênix, o que seria isso? Quem me enviou? Eu precisava de respostas. A primeira pessoa que me veio à mente foi Dona Eunice. Ela, com seus mais de 40 anos de serviço no Planalto, era a guardiã silenciosa de tantos segredos. Fui até sua casa, e ela me recebeu com um sorriso cansado, mas acolhedor. Ao abrir a caixa empoeirada que ela me entregou, o cheiro de papel velho e mofo invadiu minhas narinas. Recortes de jornal amarelados, uma foto borrada de Silvio Santos com um presidente. O toque áspero daqueles papéis me transportou para outra época. Aquela foto, ela sugeria uma proximidade incomum. O que estava por trás de tudo isso? Minha busca me levou aos arquivos do Planalto. Aquele lugar era um labirinto, um emaranhado de corredores e portas. O metal frio da maçaneta da porta trancada, o olhar penetrante e avaliador do Dr. Armando, que me observava de longe com um sorriso enigmático. Mas eu sei. E agora, você também sabe. Talvez você já tenha sentido isso, aquele nó na garganta, a sensação de impotência diante de algo muito maior que você. Mas eu aprendi que a voz, mesmo que pequena, pode ecoar mais alto do que qualquer ameaça. O relógio de bolso do meu pai, que eu quase desisti de carregar, agora me lembra que o tempo passa, mas a verdade permanece. E essa é a lição mais valiosa que eu poderia ter recebido. Não importa o quão difícil seja, não importa o quanto custe, a verdade precisa ser dita.
Se essa história falou com você, se você também não aceita injustiça, escreve aí nos comentários. Chega!